Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. O tema dessa semana é educação, mais especificamente a educação para o encantamento. Vamos entender melhor sobre o tema agora com os convidados aqui da semana, Márcio Vassalo, jornalista e escritor, e Lovane Volmer, que é professora e diretora da Escola de Aplicação aqui da Fevale. Sejam muito bem-vindos ao Em Pauta dessa semana. Obrigado pela presença e por terem aceitado o convite. Obrigado. Obrigada. Bom, queria começar, como eu apresentei agora, a educação para o encantamento. Então, esse é o tema da aula, da aula magna que o Márcio vai dar agora. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho por que o Márcio está aqui para dar essa aula, né? Para a gente contextualizar um pouco esse assunto que a gente vai abordar hoje. Não, é bem importante, né? As boas-vindas ao Márcio, que aceitou nosso convite de vir aqui hoje. Né? Ele está aqui hoje à noite, amanhã de manhã, lá com os alunos da escola. E o porquê dessa aula magna falando sobre educação para o encantamento. Para nós aqui na instituição, e aí especificamente falando agora dos cursos de licenciatura e da escola, o encantamento ele perpassa toda e qualquer relação, né? Não só a relação docente, mas as relações interpessoais. E nós entendemos que nós estamos precisando de um pouco mais de encantamento, né? Que é esse olho no olho, que é efetivamente pôr um pouco mais de arte na nossa vida. Então, a ideia de trazer o Márcio vai ao encontro dessa premissa, que é o encantamento como uma necessidade humana. Márcio, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse tema do encantamento, assim como a Lovane já introduziu agora, mas que as pessoas entendam um pouco mais o que é esse conceito, né? Como é que tu trabalha esse conceito? Chico, o que eu tenho chamado de educação para o encantamento é um exercício. O Manuel de Barros, né, o poeta, tem um livro que chama Exercício de Ser Criança, né? Eu tive o prazer de conviver com ele, de ser amigo dele. A gente conversava muito sobre isso, sobre o quanto essa reaproximação com o universo da infância é capaz de nos fazer, de nos fazer olhar para tudo novamente com olho de assombro, estranheza, perturbação, sobressalto, poesia, né? Para que a gente possa voltar a ver beleza e desordem e tudo em coisas, encantamento sobretudo, naquilo que se tornou com o tempo aparentemente banal e sem importância, né? Os anos vão passando e a gente aí tomado de urgências e prazos e cobranças e medos, a gente vai perdendo a capacidade de parar para contemplar as cenas mais simples, né, do dia a dia, deixando de contemplar. Contemplar acho que tem se tornado um verbo fossilizado, né, um verbo jurássico, né, porque a grande maioria das pessoas tem mais registrado do que olhado. Então, eu acho que a criança pequena, principalmente, ela ensina isso para a gente, né? O quanto é importante olhar para as coisas sem julgamento, sem tantos julgamentos, né? Para a gente voltar realmente a contemplar, e eu acho que isso também faz com que a gente se reaproxime da nossa própria identidade, das nossas identidades mais extraviadas aí no tempo, né? Então, a ideia é essa. O universo da infância sempre me seduziu muito e é uma coisa que eu acredito. Assim. Há quanto tempo tu aborda esse tema e como é que tu chegaste nesse mote, né, para começar a falar a respeito do assunto? Eu tenho viajado aí pelo Brasil há mais de 20 anos, desde que eu lancei meu primeiro livro, né? Meus livros são de literatura infantil, a maioria tem livros jornalísticos também, tem uma biografia do Mário Quintana também, e livros de entrevistas com mães para falar sobre educação, mas a grande maioria dos meus livros é de literatura infantil, e o que eu costumo dizer é que é para todas as idades, né? Não tem uma faixa etária. Muitas vezes me perguntam para que faixa etária são seus livros. Eu digo, olha, meu livro não é para faixa etária, não escrevo livro enfaixado, né? E não gosto de alguns termos também que dizem, o leitor do futuro, o leitor do futuro. Então você escreve para o leitor do futuro. Eu costumo dizer que
o leitor, para mim, quem lê o futuro é cartomante, entendeu? O menino e a menina estão lendo hoje, estão lendo, não estão lendo para um dia se tornar leitor, já é leitor, né? Pode ampliar o leque de interesses dele, mas para você ter uma ideia, a grande maioria dos meus leitores que me escrevem é de adultos, com inquietudes semelhantes, perturbações semelhantes, insônias semelhantes, né? Buscas que eu penso tocar de alguma forma, né? Não imagino para quem eu estou escrevendo, né? Um público-alvo, assim, né? Acho que o negócio de público-alvo é coisa para atirador de faca, não é para escritor de ficção, pelo menos no meu caso, né? E a ideia é um pouco essa, conversar hoje sobre isso, como a gente pode assumir o universo da infância como nosso, a gente pode se apropriar do universo da infância também. Ninguém precisa ser pai nem professor para fazer isso, né? Porque o universo da infância é muito fascinante, né? O quanto ele nos permite essa reaproximação com um assombro diante do cotidiano, né? Com esse olhar, com essa possibilidade de parar para reparar e reparar para parar também, né? Que a gente não está parando. Então, eu gosto muito dessa palavra reparo, né? Eu vivo dos meus reparos, né? O escritor vive reparando tudo, né? Então, se eu entro na casa de alguém, a pessoa diz, olha, não repare não, eu digo, olha, agora que não impossível. Falou tarde. Eu vivo disso, agora que eu vou reparar mais ainda. Né? Mas acho que o nosso desafio é reparar não só nas superfícies das coisas, das pessoas, das cenas, das situações. Enxergar, né? Mas reparar também no que está por trás, nas entrelinhas, por dentro, né? Ou reparar com fundura. Eu acho que essa é uma possibilidade que as crianças, enquanto não são tolhidas, enquanto não tem a alma, enquanto não passa uma caneta vermelha na alma delas, elas estão com essa disponibilidade para o reparo, para ver beleza e poesia e perturbação em coisas que a gente deixou de ver, mas eu acho que a gente pode voltar a fazer isso sem precisar voltar a ser criança, né? Lovani, como é que isso, por exemplo, no contexto da escola de aplicação, né? Enfim, essa aula magna, assim como o Márcio está comentando agora, provavelmente não tem um público-alvo, né? Então, qualquer um pode ir lá assistir e entender o conceito. Mas, especificamente, num contexto de escola, né? Como vocês trabalham em educação básica e tal, como é que isso pode ser trabalhado em sala de aula? Esse olhar, retrabalhar esse olhar, esse reparo, como o Márcio estava comentando. Não, para nós, a atividade ela é uma atividade aberta ao público, né? E é uma atividade que partiu justamente da preocupação que nós temos na escola com a necessidade desse olhar para com a criança, para com o adolescente, que eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Né? Então, nós precisamos, não é educar no sentido de dizer como tem que ser, mas nós adultos precisamos muitas vezes nos olhar, por que determinadas situações nos incomodam ou não nos incomodam, enfim. E na escola de aplicação nós temos muito presente a questão dessa educação afetiva, né? Eu vou dar um breve exemplo, desculpa te interromper, mas eu me lembrei agora enquanto tu comentava. Eu fiz a reportagem do Dia dos Pais na escola de aplicação e um dos pais comentou justamente isso, que era uma coisa que ele ficava encantado, né, para usar a palavra, mas foi a palavra que ele usou. Como os dois filhos, eles não eram podados, né? Então, assim, um tinha vontade de aprender a tocar bateria, ele era incentivado. O outro tinha vontade de tocar violão, ele era incentivado. De pintar, as artes, comunicação, etc, etc. Então, desde pequenininhos, então o pai estava realmente feliz com aquilo, acompanhando o filho ali, e o filho falando. Então, desculpa te interromper, mas eu me lembrei disso agora. Né? A nossa preocupação é essa, que cada um possa efetivamente ser único na sua unicidade, né? Que não precisamos todos gostar das mesmas coisas, fazer na mesma hora as mesmas coisas e do mesmo jeito, né? Nós podemos ter objetivos em comum, mas nós podemos seguir caminhos os mais diversos para chegar lá. E mesmo esse objetivo em comum, ele é discutível.
porque quem decide somos nós e quem diz que aquilo interessa para a criança, para o adolescente, enfim, né? Então, é de nós adultos nos permitirmos a olhar para esse universo como algo maior do que eu olhar para minha aula de geografia, para minha aula de história, para minha aula de português, mas é olhar para essa criança e para esse adolescente e pensar no que ele gosta, nas suas necessidades e ajudá-lo a ter um projeto de vida. Esse é o nosso projeto, o nosso objetivo na escola. E nós entendemos que as artes, elas vêm muito ao encontro dessa proposta, né? Tanto que hoje, para os cursos da licenciatura e aula magna, para nós na escola hoje é a abertura da nossa Semana das Artes, né? Então é uma atividade em que sim, nós convidamos os pais, os professores, a comunidade escolar como um todo, justamente por quê? Porque nós queremos que essa ideia dessa educação para o encantamento, que ela vá além da escola, né? Porque quem conhece a nossa escola e vive lá sabe que o encantamento ele perpassa as nossas ações cotidianas, né? Mas para isso transcender para além dos muros da escola. E ninguém melhor que o Márcio para fazer isso, né? Tomara que preste. Não, com certeza, com certeza. Vou fazer um breve intervalo agora, a gente volta em seguida com o nosso Em Pauta aqui falando sobre a educação para o encantamento. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando aqui sobre educação para o encantamento. Estamos aqui com Márcio Vassalo, jornalista e escritor, e Lovane Volmer, que é professora e diretora da Escola de Aplicação da FEVALI. A gente comentava no bloco anterior sobre como isso é trabalhado também na Escola de Aplicação, essa questão da educação para o encantamento. E o exemplo que eu dei do pai, o que mais me tocou quando ele falou aquilo é que ele falou de um jeito como se fosse uma coisa assim, puxa, isso é inédito, né? Então, assim, é como... Aqui é assim, né? Exatamente. Então, assim, aqui é assim, outros lugares, talvez outras experiências que ele tenha tido, não era. Né? Então, talvez, não sei se, acho que fica aí a pergunta, né? A educação para o encantamento é uma coisa que não é muito trabalhada nas escolas? Como é que tu vê essa questão? Chico, eu acho que não é muito trabalhado em lugar nenhum. No mundo. A gente pensa em escolas e tem exemplos extraordinários de escolas que investem nisso, né? No mundo e no Brasil, eu tenho rodado aí pelo Brasil inteiro, né? Em capitais, em cidades do interior, zonas rurais, escola no interior do Amazonas, Ribeirinho, e tenho visto assim onde você não imagina que possa ter uma professora encantadora, um professor, ele está ali, né? A beleza não tem geografia, né? É muito impressionante, eu me comovo muito, né? Com trabalhos extraordinários. Especialmente em locais com menos estrutura, por exemplo. Porque na verdade a grande estrutura do lugar é a pessoa, né? É ela que faz toda a diferença, né? Eu quando procurei primeira escola para o meu filho, foi um processo quase insuportável, porque eu não estava procurando, as diretoras queriam me mostrar as escolas, queriam mostrar o currículo da escola, as salas, os laboratórios, disso, daquilo, e eu só queria entrevistar a professora. Eu só queria saber quem vai ser a primeira professora dele. Queria conversar para saber se como é essa moça, o que ela pensa, o que ela sente, por que ela está ali, né? Eu acho que é isso, o professor, ele não é um mero passador de conteúdo, é muito mais do que isso, né? Claro que o conteúdo é importante, mas eu acho que o conteúdo serve para chegar na pessoa e não o contrário, não é a pessoa para chegar ao conteúdo. O conteúdo, para mim, no meu ponto de vista, é um pretexto para a gente se aproximar do outro, né? E o encantamento é um caminho que eu vejo para isso, né? Eu acho que nem tudo que surpreende é encantador. Né? Tem surpresas aí horríveis, né? Que a gente não quer nem saber que aconteça. Mas tudo que é encantador, eu acho que de alguma forma surpreende a gente antes. Então é essa surpresa que a gente vai deixando de ter ao longo do tempo, né? A gente não se surpreende mais
com quase nada, né? não se permite o apaixonamento, não só pelas pessoas, mas o apaixonamento por uma cena, o apaixonamento por uma coisa que você está vendo ou escutando, né? É uma das placas que eu tenho um pouco de fissura, tenho muita fissura por placas. E uma das placas que eu mais gosto é aquela de beira de trilho, que é pare, olhe, escute. Né? Às vezes eu fico igual um matuto olhando para aquela placa e não consigo ir embora, fico olhando, querendo olhar, escutar e parar. Aliás, gosto muito da palavra matuto, matuto de matutar e matuto dessa coisa de olhar para as coisas com assombro, né? Eu sou do Rio, cresci em Copacabana, morei em várias cidades aí do país, porque meu pai é da Marinha, mas cresci, meu quintal sempre foi a praia, né? E sou louco pela praia e tal, mas até hoje, Chico e Lovane, eu morro de inveja de quem nunca viu o mar e pode ver pela primeira vez. Eu falo, poxa, adoraria, porque para mim, eu faço esse exercício de assombro que eu acho que a gente precisa fazer para tomar um susto com coisas que se tornaram comuns, corriqueiras e tal, da rotina. Mas eu fico, poxa, já pensou? Eu nunca ter visto isso, né? Então, e olhar com esse olho do garoto, que é esse assombro, né? Esse susto, meu Deus, que coisa. Me ajude a ver. O do Galeano, né? Do Galeano. Me ajuda a olhar e tal, a ver. É um pouco isso, assim, né? Eu acho que isso está disponível para a gente. E um dos caminhos que eu penso é a ressignificação das palavras, né? Eu acho que quando a gente começa a ressignificar as palavras, olhar as palavras por outros ângulos, olhar uma palavra pelas costas, né? Reparar uma tatuagem nova que uma palavra botou, né? Ver uma palavra por trás ou de um ângulo diferente, ver que uma palavra não é só uma coisa, ela pode ser muitas coisas, pode ter muitos ressignificados. Eu acho que é um passo para o encantamento. Tu acabaste de fazer isso aqui com reparo, por exemplo. Eu parei para pensar agora, que eu nunca tinha parado para pensar que reparo significaria tantas coisas, como tu falou agora no bloco anterior. A gente pode botar reparo no olho para ajustar mais o olho, ou às vezes teu olho está ajustado demais, está precisando de uns desajustes, né? Então a gente fala-se muito hoje em importância do foco. Eu tenho mais queda pelo desfoco, né? Porque o foco é importante quando você quer se concentrar numa coisa, mas quando você foca, né? Você fica olhando só para um lugar. Deixa de ver outras coisas. E você não vê tantas coisas e dificilmente vai ressignificar as palavras. Um exemplo dessa ressignificação, Chico, meu filho, Gabriel, tinha 5 anos na época. E ele um dia chegou para mim, a gente estava brincando, ele chegou para mim e falou, pai, você é tão forte. Aí eu fiz assim que era forte, você é tão corajoso, tão bonito, tão lento. Aí eu fiquei, me causou um espanto, aquele assombro do lento entrar como uma... E ele não estava ironizando nada, tinha 5 anos, ele era tão forte, tão corajoso, tão bonito, tão lento. Eu falei, meu Deus, realmente, eu sempre tive um lado lento para muitas coisas, de gostar de fazer as coisas com mais demora, né? Quando eu era menino, eu achava que demora era uma fruta azeda que eu ia comer um dia e ia gostar. Até hoje acho, não sei se de repente vou encontrar aqui em Novo Hamburgo. Não sei se tem demora aqui nas feiras para vender, mas assim, E aí eu pude me apropriar, me reapropriar da minha identidade extraviada, que era por que eu não posso gostar da lentidão quando o mundo todo está pisando no acelerador? Tudo bem, às vezes tem que acelerar mesmo, né? Não podia perder o avião para vir, senão não vinha para cá, né? Mas a gente vai perdendo a autenticidade, e eu acho que essa educação para o encantamento, eu acredito que é um reaproximador da nossa identidade, né? Que a gente vai deixando de lado. E eu acredito que reaprender a olhar as palavras, ver que elas têm muitos significados e possibilidades diferentes, faz com que a gente possa
repensar as nossas próprias escolhas, às vezes, nossas referências, nossas preferências e tal. Eu acredito que é um caminho para a gente se desrobotizar, né? E se humanizar. Eu até diria para que nós nos permitamos ter escolhas, né? Porque quantas vezes se fazem as coisas no automático, né? Totalmente. Inclusive se acredita escolhas, ser uma escolha e, na verdade, acredita-se ser escolhas, né? E até que ponto são escolhas ou, enfim. E é difícil você bancar uma escolha. Eu estou falando, meu filho Gabriel hoje ele tem 17 anos. Ele está na idade das escolhas, né? Da idade toda escolha todo dia, ou acha que está escolhendo, ou está escolhendo mesmo. Pelo menos no Rio de Janeiro, ele é o único adolescente, e eu conheço muitos adolescentes, pelo meu trabalho, amigos dele, ele é o único adolescente que eu conheço que não usa celular. Ele escolheu não usar celular, não ter Instagram, essas coisas, e por uma escolha dele. Mas bancar isso, você bancar as suas escolhas, complicadíssimo. É complicado, porque o mundo te pressiona a acelerar ou te pede para sorrir quando você está com vontade de chorar o tempo todo, ou o contrário, né? Mas eu acho que quando a gente começa a se ressignificar palavras, a gente ressignifica os pensamentos e ressignifica os nossos gestos essenciais, eu acho que a gente se aproxima das nossas verdades mais íntimas, mais nossas realmente, né? Acho que pelo menos é o que eu acredito, e eu vivo de acreditar, né? Tu comentaste no bloco anterior sobre pais ou adultos, enfim, pessoas que vão atrás de ti para perguntar coisas, né? Para saber um pouco mais sobre as coisas que tu está falando e tal, etc. O que essas pessoas buscam mais quando elas vão atrás de ti para saber alguma coisa sobre encantamento ou sobre os temas dos teus livros, etc. Depois a gente pode até mostrar aqui. Tem de tudo, Chico. Assim, eu vivo me encantando, me assombrando, me perturbando com essas procuras, né? Eu vou te contar uma que aconteceu há algum tempo, por exemplo, que me deixou assim. Eu quando tinha 14 anos, eu fiz uma viagem, meu pai comandava um navio no Pará, onde eu morei 5 anos, e meu pai também me fez uma educação para o desatino também, né? E meu pai conseguiu uma autorização na época, que é com a Capitania dos Portos da Amazônia, para autorizar que eu fosse viajar com ele no navio, que era um navio de guerra, uma corveta, junto com 3 amigos da mesma idade, 14, 15 anos. Foi uma das viagens mais absurdas, loucas assim da minha vida, né? Passando por aqueles estreitos do Amazonas, conhecendo vilarejos, comunidades, né? Conheci um cara que era filho do Boto com registro no cartório, né? Tudo isso, assim. Aquilo foi muito importante para a minha formação para a fantasia, né? E eu contei dessa viagem numa entrevista que eu dei há muito tempo para um jornal. Dei uma entrevista, eu contei dessa viagem, não me lembro em que contexto, falei o quanto foi importante para mim e tal. E um dia recebi um e-mail de um leitor, um homem dizendo que era meu leitor há muitos anos, que lia os meus livros para ele, adulto, que ele acha que realmente também acredita que não tem faixa etária, né? A gente tem direito à fantasia, e que ele teve 2 filhos e passou a ler os meus livros para os filhos dele, né? E ele disse que leu essa entrevista minha, que eu falava da minha viagem na corveta, desse navio de guerra com meu pai e tal, e ele falou que, poxa, ele escrevendo, fiquei muito surpreso, muito perplexo e muito emocionado de ler, de saber que você fez essa viagem nesse navio, porque eu era o timoneiro desse navio. Bah. Eu era o timoneiro. Que coisa, hein? Aí eu falei, eu escrevi para ele, o que você está pretendendo, me matar? É mais fácil uma paulada na minha cabeça. Ele já lia os teus livros e descobriu... Ele era meu leitor, teve filhos, passou a ler os meus livros para ele, e ele era o timoneiro do navio. Ele falou, como eu imaginar que aquele menino brincando, pedindo para simular que estava dando tiro de canhão com os marinheiros, se tornaria um dos meus escritores favoritos. São emoções assim que a gente
essa educação para o encantamento que eu falo é uma disponibilidade para escutar, para ouvir, para ver. Eu poderia receber isso de repente e falar, poxa, que bacana, que legal. E, cara, mas eu estou com tanta coisa para fazer, estou com tanta coisa. Eu tenho que entregar esse texto. Pô, cara, você era o timoneiro, pô, bacana, legal, mas talvez eu não me tocasse tão profundamente, né? Porque eu acho que é isso, a gente está se desumanizando, a gente não, hoje em dia não tem mais, em geral, direito ao luto, por exemplo, né? A gente tem que estar sempre bem, sorrindo, luto de todo tipo, de morte, de separação, tudo, as pessoas querem você bem logo, desumanizado, né? Porque a fraqueza pode ser uma coisa muito interessante. É outra palavra que eu acho que a gente pode significar. Fraqueza, tem fraquezas irresistíveis, né? A gente só se apaixona quando enfraquece, né? Ou enfraquece porque se apaixonou, não sei, agora fiquei confuso, mas assim, fraqueza é uma palavra que eu amo, assim, entendeu? Ela estava na minha parede, me mudei agora, meu apartamento era todo de palavras na parede, a lápis, meu filho vai morar comigo agora, há 8 meses, a gente tascava toda palavra que a gente se apaixona e é para a parede. E eu acho isso, essa disponibilidade, Chico, Lovani, né? Eu acho que é essencial para a gente se abrir para a gente mesmo, né? Eu não tenho receita de nada, né? Não é sabe, não é um conselho que eu estou dando, é só uma provocação mesmo, que eu preciso me fazer todos os dias também, porque quando eu percebo, muitas vezes eu estou fazendo o contrário, estou naquela loucura e sem conseguir parar também para olhar. Eu falei, é um exercício de lucidez para você desatinar, né? Eu acho que precisa parar e falar, mas peraí, o que eu estou fazendo, né? Preciso escutar, preciso ver as coisas. Passei por uma feira de comida que tem perto da minha casa um dia desses e numa das barracas o feirante colocou lá um aviso, legumes de luxo. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Eu podia ter passado batido, mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vi a berinjela dele se usava meia calça, se o pepino usava gravata. O que é luxo para esse homem, né? O que dá luxo no meu dia? Eu comecei a pensar, o que é luxo? Luxo é o quê? Luxo é eu poder parar para ficar lendo esse negócio aqui. Luxo é, para mim, poder conversar com pessoas que têm silêncios interessantes, né? Hoje em dia, o que não precisa ter uma opinião imediata sobre tudo, assim. Aí eu começo a ressignificar a palavra luxo, assim, né? E acho que isso nos reaproxima da nossa identidade mesmo. Pelo menos é o que eu penso. O luxo poderia ser simplesmente poder comprar. Né? Poder comprar, para cada um vai ser... Mas que o quanto acaba sendo simplista nesse mundo de consumo, né? Claro, exatamente. O luxo é ter o dinheiro para comprar, mas é muito além disso, né? Pode ser. Para a gente encerrando a nossa conversa, a gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui, está vendo agora na sua tela aí as imagens dos livros que o Márcio trouxe aqui, e eu queria encerrar então pedindo para a Lovani falar um pouquinho dessa conversa que vai acontecer aí no Campus 1, como é que vai ser essa aula magna, o que se pretende fazer aí na noite, e que o Márcio pudesse comentar um pouco sobre os livros. Pudesse falar um pouquinho, Lovani? Bom, para nós aqui na Fevale vai ser uma noite bem especial. Temos certeza que uma noite de muito encantamento, Márcio e Chico. E nós também vamos ter o prazer de contar com aqueles que nos encantam todos os dias na escola, que é a participação dos nossos alunos. Então eu tenho certeza que vai ser uma noite de muito encantamento e que esse encantamento fique, né? E aí bem... parafraseando o Manuel de Barros, que tu já falaste, né, que eu tenho certeza que as flores depois serão mais perfumadas por esses recantos aqui. Vai ser muito bom. Márcio, obrigado. E sobre os livros, tu trouxeste 2 aqui, queria que tu comentasse um pouquinho para a gente encerrar o nosso programa. Sim, bom, esses 2 livros, só para vocês conhecerem um pouquinho, o Da Minha Praia até o Japão, anterior, né? É uma história que eu conto da época que meu pai cavava um buraco comigo na areia para chegar até o Japão, uma brincadeira que existe, tantos garotos fizeram, né? E eu conto dessa experiência minha com ele, né? Dessa escavação
E meu pai fazia uma muralha em volta do buraco para a gente proteger a praia dos monstros marinhos mais horríveis, mais perigosos, mais assustadores do universo. Lindas ilustrações, pessoal. As ilustrações são muito bonitas, da Bebel Calage, gaúcha. Né? Aliás, eu acho que eu fiquei viciado em só fazer livro com gaúcha, porque a Bebel Calage ilustrou da minha praia até o Japão. A Carol W., que é gaúcha também, de Porto Alegre, fez as ilustrações do De Filho para Pai, Lindíssimo também. Que é um outro livro que eu falo, aí sim, eu falo da relação amorosa minha com o meu filho, com o Gabriel, das cenas, nossas andanças, nossos olhares. E esse livro foi todo, na verdade, em vez de ilustração, a Carol W., ela criou os personagens, os elementos todos em papel machê, bonecos, e depois fotografou em estúdio, ficou um trabalho belíssimo, assim. Eu ia comentar que tinha um quê de stop motion, isso aqui tem... É uma delícia. Bonito mesmo. A Carol é bem desatinada, no bom sentido. E um outro livro que eu fiz com gaúcha também foi A Professora Encantadora. Quem ilustrou foi a Ana Terra também. Então... Muito bacana. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu só queria encerrar dizendo que luxo para nós foi ter vocês aqui. É o luxo, nesse momento, acho que ficou como esse significado. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Lovane. Obrigado, Chico. Agradeço. Muito obrigado. Foi muito bacana falar sobre isso e que a gente possa cada vez mais abordar o assunto da educação, especialmente esses bons exemplos que a gente está precisando cada vez mais no nosso país, no atual momento. Obrigado pela presença de vocês. O nosso programa de hoje fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale, e novidades a respeito da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Até a semana que vem com outro assunto aqui no nosso Em Pauta.